Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Quero compartilhar convosco, neste precioso dia, 9 de novembro de 2024, sábado, precisamente às 9 horas e 58 minutos, a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no livro de Salmos, no capítulo 32 e versos 8, tão somente, versículo 8, Salmos do rei Davi. E nesta oportunidade preciosa, quero agradecer a todos vós pelas 71 inscrições no canal Vinde as Águas. Até a presente data, hora, estamos com 71 inscritos. Glórias a Deus. Eu recebo essas 71 inscrições no nome do Senhor Jesus e agradeço muito ao Senhor Deus por essa bênção, pelas vossas preciosas vidas honrosas e por vossa confiança no canal Vinde as Águas. 71 inscritos é bênção, muita bênção. Só o Senhor poderia nos conceder essas 71 inscrições. Meu coração está muito grato e eu reporto isso a vós. Que Deus vos abençoe e vos guarde e vos recompense duplicadamente. Passo a leitura agora dos Salmos 32 e versículo 8. Salmos de Davi. Versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Falar sobre instrução, ensinamento, sobre o caminho que devemos seguir. Nós, seres humanos, que dentro do nosso livre-arbítrio, tomamos decisões, escolhemos caminhos, estabelecemos propósitos, desígnios, conforme o desejo do nosso coração, cogitamos planos, propósitos, pensamos no nosso coração de como vamos seguir aquele caminho, se é esse caminho, se devemos andar nesse caminho, na companhia de quem nesse caminho. E quando temos dúvidas, nós pedimos conselhos de alguém. Quando éramos mais jovens, os mais jovens pedem para os pais, para os avós, os que são educados nesse propósito de receber boa educação, de boa índole. A educação é familiar, tradicional, os bons costumes. É comum jovens pedirem conselhos às pessoas idosas, aos mais sábios de casa, aos seus familiares, tios, pessoas experientes, certo, ao pai e à mãe, os avós, porque com os antigos eles passaram pela vida, vivenciaram as histórias, eles estão mais rápidos para aconselhar, para instruir, para ensinar quanto ao caminho que você deve seguir, aquela carreira, aquela profissão. Muitos há que já instruem o seu filho para aquela carreira, aquela profissão. Médicos são assim, ciências médicas, os filhos têm por hábito seguir a profissão dos seus pais, advogados, juízes, eles têm orgulho de dizer engenheiros,
Eles foram instruídos, ensinados desde sempre, instruídos e ensinados pelos conselhos dos seus pais e pelos testemunhos dos seus pais, não é? Eles vivenciaram ali o que os pais faziam dessa profissão que era o sustento da família, então eles foram tendo por hábito ver ali o testemunho vivo do pai e da mãe, a carreira deles, aí eles resolveram seguir. Hoje, em épocas de Enem, vestibulares, não é? As escolas já costumam fazer as perguntas, qual carreira você vai seguir para você se posicionar no vestibular, para seguir a carreira de humanas, exatas. Então, já tem isso, né? Para que o jovem esteja apto para escolher qual a profissão dele. Então, ele é instruído, ensinado nas escolas, não é? Cursinhos, não é? Fazem aqueles testes de vocação profissional, testes vocacionais, para ver qual a aptidão dele, né? Onde ele está mais inclinado, qual ciências humanas, exatas. E eles são instruídos assim, recebem conselhos dos seus professores quando estão na dúvida, quando os pais já estão orientando, mas eles querem essa orientação vocacional, quanto a qual caminho seguir, qual carreira seguir, qual será a vida acadêmica dele, a formação acadêmica dele. Então, eles costumam pedir instrução, não é? Conselho, e quando eles acatam, eles são instruídos e ensinados nessa carreira que eles se propõem a seguir. E assim no mundo, né? Na vida secular, e aí ele adentra naquele segmento que ele escolheu, e amanhã vai ser um empresário, vai ser aquele profissional, ou liberal, ou ele segue uma carreira pública, não é? Quando muitos, hoje, instruído por alguns, ele escolhe a carreira política, uma carreira, um cargo mandatário, assim, cargo que passa, mas uns fazem escola de política e seguem isso, instruído por que a família de político. E hoje a moda, o costume é a pessoa instruída, ensinada a seguir esse caminho, o caminho das mídias sociais, influência. E por vezes alguns falam que nem precisa mais de estudar, é só ser influência. E entram nessa carreira que eles se propõem a ser influência, a influenciar pessoas. E cada um segue isso, nesse seu objetivo, nessa carreira proposta, influenciar cada pessoa de acordo com as convicções dele, de acordo com os costumes deles, de acordo com as opiniões deles, de acordo com as ideologias e filosofias que eles pensam. Então eles instruem, ensinam pessoas no caminho deles e são influenciados por outras pessoas e ensinam muitos nesse caminho que são influenciados, influenciam e por vezes acabam sem sabedoria, ficam enredados nesse caminho, ficam aprisionados e tropeçam até mesmo nas palavras que eles disseram nesse caminho que eles estão influenciando milhares de pessoas. Quando eles têm que dar aquele exemplo para os seus seguidores, porque eles estão olhando ali para o influência, é o ídolo deles. Então, eles estão se deixando ser instruídos, estão se deixando ser ensinados, eles estão seguindo o caminho desse influencer. E se ele cair num deslize, se ele cair num crime e ser processado por aquele crime, todos os seguidores acabam caindo ao descrédito total. Então, eles não foram instruídos, ensinados
quanto a seguir aquilo que é reto, o que é certo. Não é? Tudo que se vê, tudo que se ouve e o falar se propaga de uma forma tão veloz que é uma doença, fica uma chaga, um dano tão grande que depois não se pode mais reparar. Uma vez que falou, aquela palavra foi propagada, contaminou, não tem como mais voltar. E influenciou toda uma geração, todos os jovens. Muitas pessoas que deixaram, que não quiseram receber a instrução, o ensinamento sábio para seguir o caminho certo e correto. E no versículo 8 do Salmo 32, o salmista Davi, ele instruído aqui pelo Espírito Santo do Senhor, ele recebe essa inspiração de Deus, quando ele fala que Deus está falando com ele, né? Ele declara para o Senhor Deus, no versículo anterior, ele diz para Deus que Deus é o esconderijo dele, que Deus preserva ele da tribulação, e preservando ele da tribulação, ele cerca o salmista de alegres cantos de livramento. Então, depois que ele constatou isso, que Deus cercava ele com cantos, porque Deus tinha preservado ele de muita angústia e tribulação, escondendo ele no esconderijo dele. Então ele estava feliz, né? Estava em gratidão ao Senhor Deus e recebeu essa revelação do Senhor, de Deus falando no coração dele, porque ele tinha comunhão com o Senhor Deus. E o Senhor Deus falando a Davi: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, Davi, tudo ele consultava o Senhor Deus. Ele tinha um pai, ele tinha irmãos de guerras. O pai Jessé, né? Os irmãos dele eram homens guerreiros, valentes, né? Homens ávidos nessa carreira, nesse caminho de guerra. Caminho que não pode cair. E Davi, ele viveu sempre só. Ele tinha por amigo, estava sempre em comunhão com Deus. Quando era pastor menino, ele estava com as ovelhas. E ali ele foi aprendendo, sendo instruído e ensinado pela própria natureza. Ali ele foi fazendo a defesa dele e das ovelhas do pai. Ele apacentava aquelas ovelhas. Ele aprendeu com a natureza. Ele aprendeu a louvar o Senhor. Alguns salmos didáticos de Davi, ele fala da natureza, ele glorifica a Deus pela criação. Então ele era inspirado pelo Senhor Deus para compor os salmos. Era um homem instruído, ensinado pelo Senhor Deus. E aqui ficando no versículo 8, o Senhor Deus disse para ele: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quem estava falando que instrui e ensina ele no caminho que ele deveria seguir, se vai para o norte, se vai para o sul, se fica parado, mas prosseguir, deve seguir o caminho certo, o caminho reto, para que você não caia, para que você não tropece nesse caminho. Era o Senhor Deus, o Senhor onisciente, onipresente, onipotente Deus, aquele que as nossas vidas e nossos caminhos estão na mão dele. E ele fala para Davi: e sob as minhas vistas te darei conselho. Sob as vistas do Senhor, que tudo contempla, que todos nós estamos diante dele, todas as nossas vidas, nossos caminhos, nossos passos estão perante os olhos do Senhor, não temos como escapar.
dessa ciência do Senhor Deus, a onisciência. Só Ele tem essa ciência maravilhosa, onisciência, onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Então, se nós formos até o norte, Ele está, até o sul. Deus é Deus de perto e de longe, bem como Ele está. Ele vem habitar no nosso coração quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como Senhor das nossas vidas, Ele habita. Ele sabe, conhece o nosso assentar, nosso levantar. Ele que nos desperta, que nos acorda. Ele contempla tudo. No Salmo 53 ele fala, é Deus que contempla todos os moradores da terra. E Ele formou o coração de todos os homens. Todas as que estão nuas e patentes aos olhos dele. A quem vamos prestar conta um dia. Sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, se o Senhor, sob as vistas dele, Ele vai nos aconselhar, aconselhou o salmista Davi, o rei Davi, porque ele sabe, o conselho dele é bom, ele não vai direcionar nossos passos nesse caminho para que nos caiamos no laço, que deparamos com um inimigo, um animal nesse caminho. Ele nos guarda nesse caminho. Quando ele falou para Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, entregamos nosso caminho nesse caminho. Que Ele nos instruiu e nos ensinou que devemos seguir esse caminho. Sob as vistas dele, vamos receber conselho dele. De quem? Senhor Deus, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Se Ele é maravilhoso conselheiro, os conselhos do Senhor são bons, maravilhosos, gloriosos, conselhos firmes, conselhos sábios. Instruir-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E qual o caminho que o Senhor quer nos instruir hoje e nos ensinar hoje? Qual o caminho que o Senhor quer que nós seguimos hoje, nesse dia, a partir de então e sempre? A partir de hoje, 9 de novembro de 2024, sábado. O Espírito do Senhor está falando aos nossos corações, quando Ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. O Senhor quer instruir, Ele quer ensinar, Ele tem prazer na nossa alma, na nossa vida. Não quer que traçamos o caminho todo errado, não quer que desviemos do caminho dele. Ele quer nos instruir no caminho certo, no caminho que Ele tem prazer que você esteja, que nós estejamos. Qual caminho que o Senhor quer ensinar hoje para nós, através dessa palavra revelada? Caminho maravilhoso. E nesse caminho maravilhoso, temos um conselheiro maravilhoso, o Senhor Deus onisciente, diz, e sob as minhas vistas te darei conselho. No versículo 3, 4 de Provérbios, o Senhor nos mostra o caminho que Ele quer nos instruir e ensinar. Olha que caminho maravilhoso, onde poucos querem seguir esse caminho. Provérbios capítulo 4, versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Glórias a Deus. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Glórias a Deus. O Senhor quer nos instruir
ensinar neste caminho, caminho da sabedoria, caminho de retidão. Ele quer que nós andemos por esse caminho. Esse é o caminho que devemos seguir, andar nesse caminho, prosseguir nesse caminho, avançar nesse caminho, caminho da sabedoria e caminho da retidão. Vamos andar por ela, por esse caminho da sabedoria. E fala, por elas andando não se estreitarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Os nossos passos não vão ficar apertados nesse caminho, não é? Não vamos tropeçar caso se precisarmos correr, avançar, prosseguir essa carreira nesse caminho que está proposto. O Senhor vai estar lá nos guiando, nos conduzindo. Não vamos cair, não vamos ficar oprimidos nesse caminho, não vamos tropeçar e não vamos passar vergonha nesse caminho. É o caminho da sabedoria. Caminho da sabedoria. E no livro, nessa assertiva, no livro de Provérbios também, no capítulo 1, não é? Provérbios do rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, em cumprimento, já a palavra do Senhor já diz aqui, através do rei Salomão. Para, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Glórias a Deus. Glória. O Senhor nos instrui, nos ensina nesse caminho da sabedoria, no caminho da retidão. Ele nos faz andar. Por quê? Porque Ele quer que nós conhecemos a sabedoria e a instrução dele, do Senhor Deus. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Olha, no caminho da sabedoria, não é? Nós vamos entender as palavras da prudência. A prudência. Às vezes tem pessoas que são sábias dos seus próprios entendimentos, mas não são prudentes, são nécios. A prudência é um juízo. Ela discerne. É melhor não ir por esse caminho, não vou por esse atalho, melhor eu desviar desse caminho, eu vou andar reto, seguir só para frente, naquilo que eu fui instruída, naquilo que eu fui ensinada pelo Senhor Deus. Eu tenho que permanecer no caminho da sabedoria. É prudente se apartar, evitar a aparência do mal, se apartar daquele lugar, daquela roda, daqueles companheiros, aqueles escarnecedores, aquele site, não está seguindo alguns canais, alguns sites, não entrar nesses aplicativos, é prudência. É melhor. Não é? É melhor. É a prudência. Eu vou tomar conselho com os meus pais, com o ancião, com o cooperador de jovens, com o pastor. Eu vou tomar conselhos com os homens de Deus, que são tementes a Deus, porque o temor, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Alguém fala, eu sou sábio, mas não teme a Deus, não aceita as palavras do Senhor Deus, não quer receber as palavras da prudência, não é conduzido, não se deixa ser guiado nos caminhos do Senhor, não quer andar nesse caminho, não quer receber as palavras
da instrução, dos ensinamentos do Senhor, que vem pela palavra de Deus, dos homens do Senhor, dos conselheiros do Senhor, as instruções e ensinamentos que vêm pela sã doutrina na casa do Senhor, as instruções e ensinamentos que vêm pela palavra de Deus revelada, quando o Senhor manda, palavra de Deus santa, fiel, que não volta vazia, ela prospera para aquele que foi enviado. Ele deixa, não quer se deixar conduzir pelas palavras da prudência, pelos conselhos do Senhor, que diz: sobre as minhas vistas te darei conselho. Se rebela, não quer, olha, não pode dizer que uma pessoa dessa é sábia, acaba sendo nécia. Não quer entender as palavras da prudência, é nécio, insensato. Está desprezando a sabedoria e os caminhos da retidão. Não quer andar no caminho da sabedoria e não quer receber ensinamento, não quer andar pelos caminhos da retidão. Prefere passar dos caminhos dele. É sábio ao seu próprio entendimento. Pode perecer nesse caminho. Pode ficar apertado o caminho dela e ela pode correr nesse caminho para escapar de uma situação, tropeçar e cair. E a queda de pessoas assim, pela altivez, pela soberba, porque desprezaram a palavra do Senhor, é grande. Não é? Deixou de ouvir os ensinamentos, as instruções do Senhor Deus. Não quis ouvir os conselhos do Senhor Deus, dos homens de Deus. Não quis ouvir os conselhos dos pais. Não quis ouvir os conselhos preciosos do Senhor, contidos na palavra do Senhor. Não atenta para a palavra do Senhor. Quer recebida na igreja, bem como não tem prazer em meditar na lei do Senhor. Nem de dia e nem de noite ele não quer estudar a palavra do Senhor. Despreza a palavra do Senhor. Mas ele diz que ele é sábio. E fala para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Conhecer a sabedoria para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então o Senhor Deus nos instruiu, quer nos instruir, nos ensinar o caminho da sabedoria. E nesse caminho nós vamos receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo e a equidade. Glórias a Deus. Porque se temos sabedoria, ela está acompanhada da justiça, do juízo e equidade. Não adianta, pode ter um juiz, mas ele não é justo. Ele julga parcialmente. Pode ser um juiz, mas não julga pela reta justiça, com equidade. Pode ser um juiz, mas ele não tem moral. Ele despreza o direito. O direito, ele não aplica o direito conforme é ordenado para que ele assim faça. Aplicar o direito conforme está na lei, conforme está preceptuado. E ele despreza o direito, as palavras do Senhor, o mandamento maior. Só tem um cargo, só tem um nome, é de juiz, mas não tem sabedoria, ele não tem justiça, ele não exerce o direito de fato, ele não tem a moral. Se ele não tem a moral, ele não vai praticar o juízo reto e a equidade, que deve ser notória a todos os homens. Ele nunca vai aplicar uma justiça social. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Glórias a Deus. O Senhor quer instruir, ensinar no caminho
devemos seguir nesse caminho da sabedoria para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, juízo. Ora, nesse caminho, o simples vai receber prudência e os jovens conhecimento e juízo. O jovem precisa conhecer esse caminho, a palavra de Deus, o caminho da sabedoria, o caminho da retidão, para que ele não caia, para que ele não seja influenciado por más companhias, influenciado por ideologias vãs, por filosofias escuras, contrárias, filosofias antigas que cegam ele, o entendimento dele, que amarram ele nesses ditames filosóficos, que cegam ele e fazem com que ele deixe de ver a vida como ela é, o presente, o hoje. Os filósofos de ontem não estão mais aqui. Os seus ensinamentos traz confusão, muita confusão, e amarram os ensinamentos que ele está adquirindo. Ele fica preso, ele fica enlaçado. Ele não consegue correr, ele não anda com seus próprios passos, ele não tem um argumento próprio. Ele está sempre tropeçando naquilo que ele mesmo acredita, naquilo que ele foi ensinado por essa filosofia antiga. Está sempre tropeçando, ele não tem um ideal de vida. Ele não quer ser instruído, ensinado para andar no caminho da vida, no caminho da sabedoria. Porque o caminho da sabedoria conduz à vida. Precisa andar com os olhos abertos. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Glórias a Deus. O sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então, ditado, cultura popular, minha mãe falava muito sempre: anda com sábio que você será sábio. Anda com sábio, será sábio. E ela falava, fica sempre perto de pessoas sábias. Cresci ouvindo isso. E minha mãe me ensinava muito, que instruía, estar sempre próximo de pessoas orientais, japoneses, que ela falava que eles eram estudiosos e disciplinados. Ela me instruía que deveria andar sempre com um livro. Era mais fácil você ter um amigo, o livro, a Bíblia e um livro, do que você ter uma companhia que não fosse falar coisas boas. Então, fui instruída assim. Cresci com isso, com ela falando isso. Tinha prazer de quando ela me via lendo livros, ela investia nisso. Conselhos de mãe, que nunca sai dos nossos pensamentos. E depois determina a carreira que nós vamos seguir, não é? E muitas vezes passamos até para os nossos filhos, prazer a leitura, determinadas leituras, que literatura meu filho vai aplicar. Eu fui ensinada assim, então vou passar também. Estudei, me formei, minha formação acadêmica foi nessa área, então vou estar passando para os meus filhos. É costume nosso, pai e mãe. E aqui o Senhor, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Essa instrução e ensinamento no caminho que devemos seguir, quem está querendo nos dar e ensinar, se propõe isso em amor, o nosso Pai Celeste, o Senhor Deus, aquele que nos criou, que nos formou, nosso Pai Celestial, Senhor Deus, Senhor é o seu nome, o Senhor das nossas vidas. E Ele quer nos guiar nesse caminho, para que seguimos nesse caminho. Não é? Caminho da sabedoria, para se conhecer a sabedoria e a instrução,
para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O sábio vai ouvir e crescer em sabedoria. Como é bom ouvir e crescer em sabedoria, porque nós ouvimos tantas coisas hoje em dia, tantas falácias, tantos falatórios, tantos discursos que ouvimos, mas não são sábios, não são prudentes, não são conselhos retos, mas muitas palavras frívolas no nosso meio, muitas influências, muitos podes caídos de postes ídolos, muitos podes que não podem nada, não se ajudam nem a eles mesmos. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Mas o Senhor fala, Ele tem um compromisso conosco hoje, quando Ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho, conselho de Deus, Senhor Deus, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. É Ele que nos dá bom conselho, maravilhoso conselheiro. E Ele nos faz andar no caminho da sabedoria. Ele quer que nós conheçamos o caminho da sabedoria. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar, para se conhecer a sabedoria e instrução, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Glórias a Deus. Uma vez que eu fui instruído, fui ensinado a seguir o caminho da sabedoria, eu vou receber sábios conselhos, porque nesse caminho só tem conselheiros sábios. Conselheiro Pai Celeste, Senhor Deus, Senhor Jesus, o bom Consolador, Espírito Santo que nos guia, que nos fala, que nos revela a palavra, os homens de Deus com quem andamos, sabe os conselhos deles, nossos pastores, homens de Deus, anciões, cooperadores, diáconos, presbíteros, homens de Deus, missionários que estão no campo missionário. Quantas experiências eles têm, quantas palavras de sabedoria e de prudências que esses homens nos ensinam. Basta uma meia hora conversando com o missionário que esteve no campo lá fora, que vivenciaram tudo aquilo, aquele choque de cultura. Quando eles chegam aqui no nosso país, meia hora de conversa, você quer fazer vários cafés, quer que ele continue, que ele não vai embora, porque eles nos trazem a cultura daquele país e nos falam a experiência deles, não é? Como sobreviver a tantas provas ali. Homens sábios de Deus que suportam tudo, homens de Deus preparados e instruídos para toda boa obra, que resistem, homens provados nas fornalhas, que é o campo missionário, atentando para determinados países onde é impossível você ler uma Bíblia. Guerreiros, combatentes, embaixadores da paz. Esses são os bons conselheiros, os homens de Deus que se debruçam no altar do Senhor orando, que têm a sua vida piedosa, que buscam o Senhor, porque o piedoso busca o Senhor, ora o Senhor e recebe a instrução, ensinamento e o caminho que ele deve seguir. Ele faz tudo conforme o Senhor determina. Ele busca o conselho do Senhor através da palavra de Deus, qual o caminho que ele deve seguir. Ele não é insensato, ele não vai por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa. Ele não é sábio aos seus próprios olhos. Ele precisa conduzir a igreja do Senhor Jesus. Ele precisa apacentar o povo de Deus. Então ele precisa ser instruído, ensinado na palavra do Senhor. Ele precisa receber o conselho do Senhor quanto ao caminho que ele deve seguir, como ele deve proceder com aquela ovelha, como ele vai disciplinar aquela ovelha,
como ele vai tratar a ovelha do Senhor Jesus. Ele deve ser instruído, ensinado no caminho de como ele vai conduzir o rebanho do Senhor. Quais as palavras que ele vai falar com os jovens da casa do Senhor, com a mocidade, jovens e menores, como vai tratar aquela família em que o homem pecou e está indo embora. Ele deve ser instruído e ensinado o caminho que ele deve seguir e buscar os conselhos do Senhor, os conselhos sábios do Senhor, da parte de Deus, pela guia do Espírito Santo de Deus, como falar com aquela ovelha, como ele vai tratar. É o coração dela, é uma alma, ela está ferida. Ele deve ser instruído e ensinado quanto ao caminho que ele deve seguir e os conselhos do Senhor, somente do Senhor, como que palavra que ele vai levar naquela visita no hospital, em casa, para aquele que está desviado e pensa cada minuto em tirar sua vida. Qual palavra que ele vai levar? Ele sendo instruído, ensinado pelo Senhor, que ele vai levar para aquele que está preso naquela cela. Filho da tua serva, que pediu para ele: visita o meu filho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você vai por esse caminho. Você vai seguir este caminho que eu estou te mandando. Você vai falar essas palavras, porque o quadro eu conheço. Eu conheço esse quadro. Eu conheço essa cela. Eu conheço essa situação. Eu conheço o coração deste apenado. Eu conheço ele. Ele chorava de noite e pedia: me livra desse mal. Ele não quis andar pelo caminho do Senhor. Ele tropeçou, caiu, mas é ovelha minha, ovelha do meu aprisco. Ele voltará para o meu caminho. Ele é salvo. Busque ele. Leva a minha palavra. Leva o meu conselho, a minha palavra, a minha demonstração. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Tire das suas vistas esta televisão. Tire das suas vistas esta cena. Tire das suas vistas essas imagens. Tire da sua vista essas mensagens. Este é o conselho do Senhor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, o caminho da vida. O caminho que deves seguir, o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho da justiça. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Ande por esse caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida. Trilhe por caminhos retos, o caminho da retidão, o caminho da sabedoria. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. À luz dos olhos do Senhor Deus receberemos conselhos para seguir no caminho que Ele nos ensinou, nos instruiu. E no 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele exortava os homens de Deus, não é?
ele dava conselhos. Quando ele não era presencialmente, ele exortava por carta. E tinha um jovem que o apóstolo Paulo se apegou muito, né? Era um jovem por nome Timóteo, discípulo, né? Aprendeu tudo com Paulo, muitas coisas. Um jovem fiel, temente a Deus, que fazia a obra do Senhor. Tinha umas enfermidades, mas fazia a obra do Senhor e seguia Paulo, aprendia com Paulo e influenciado por Paulo, assim, pelo testemunho do apóstolo Paulo, aprendia com ele. Que bom quando nós temos exemplos que, como Paulo falou, seguir a fé e imitai, não é? Nós temos exemplos na igreja do Senhor Jesus, exemplos, mas na igreja, porque hoje no mundo não temos, na nossa sociedade, não temos pessoa para que nós possamos dizer, olha, esse é o homem. Podemos ver que um homem de moral tem a conduta, um homem pobre, conduta libada, um homem sério, um homem justo, pobre. Muito difícil na nossa sociedade acharmos um homem assim. Em todo segmento, muito difícil. Um homem referência para a nossa sociedade, para as nossas famílias, muito difícil. E na igreja está ficando difícil também, no nosso meio evangélico. Homens de Deus, piedosos, fiéis a Deus, que fazem a obra do Senhor, que procuram saber o estado das ovelhas. Homens que ouvem instruções e ensinamentos do Senhor e que pautem sempre nos conselhos do Senhor Deus e que tenham sua vida ordenada no caminho que o Senhor pediu que eles seguissem. Não é? É esse caminho, tem que seguir este caminho, que obedecem a Deus nesse caminho e fazem tudo que Deus ordenou para eles. Homens servos que saíram da casa do oleiro, que se dispõem a estar na casa do oleiro para receber as instruções e ensinamentos do Senhor. E Paulo, ele exortava, né, os discípulos, a Timóteo, aqui no caso, a preservar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Muito difícil hoje alguém que prega o Evangelho tal como ele é. O Senhor Jesus está vindo, Deus, o Senhor Deus, ele tem poder sobre a sua vida, ele tira a vida, ele dá a vida. Hoje é um Evangelho que a pregação Deus vai dar tudo para você, você pode ser tudo. E alguns que falam que os ensinamentos, você tem que ensinar para o teu filho, pregadores de redes sociais ensinam isso, pregador. Você tem que ensinar o seu filho, instruir o seu filho, ensinar ele nesse caminho. Ele tem que subir a rampa, ele tem que ser um presidente, um político, um deputado mais famoso, mais votado. É essa a instrução e ensinamento que pregadores midiáticos ensinam, estão passando esses valores para as famílias. Distorção de valores. O Senhor fala, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. No caminho da sabedoria te ensinei, por caminho de retidão te fiz andar. O Senhor quer ensinar o povo dele para andar no caminho da sabedoria e da retidão. Andarmos no caminho do Senhor. Os caminhos que o Senhor Jesus tem nos guiado. Você, no caminho, numa rampa, você dificilmente vai divisar retidão, justiça e ouvir palavras de prudência, palavras de sabedoria neste lugar. Ele escutou um outro Deus, o Deus poder, o Deus Baal. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele exortou Timóteo, não é? O jovem Timóteo, é um jovem que ele era instruído pela avó, pela mãe, uma bênção. O ensinamento já vinha de família, não é? Porque é nós que devemos ensinar nossos filhos. Nós não podemos delegar, terceirizar os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da moral, dos costumes, da retidão, da justiça, para professores, para os pastores, para os professores de escolas dominicais, para cooperadores de jovens e menores.
não é um ancião, não é um pastor que tem que ensinar os nossos filhos. Nós, mãe, nós, pai. O Senhor disse que os filhos são herança do Senhor, Ele vai cobrar de nós. Nós que temos que instruir pela graça e misericórdia do Senhor, pedir para Deus nos dar sabedoria, não é? E prudência, discernimento e força para que nós possamos instruir os nossos filhos, ensinar eles no caminho do Senhor. Somos nós, pai e mãe. Não podemos delegar, terceirizar esse ministério a homens, ainda que sejam homens de Deus na igreja. A obrigação é nossa, é dever nosso, dever moral, religioso, dever ético, pai e mãe, ensinar a palavra de Deus para os filhos. Exortar o Senhor, admoestar eles na palavra do Senhor Deus. Somos inúteis se deixamos de ensinar os nossos filhos quanto a palavra do Senhor. Eles podem ir na igreja ouvir dos jovens, do cooperador de jovens, professor de escolas dominicais, sim, mas antes nós ensinamos eles em casa. Não tem professor melhor para ensinar a palavra de Deus do que os pais, pai e mãe. Sentarmos ali com eles, ensinar, mostrar a palavra do Senhor todos os dias. O Senhor disse isso. Devemos, porque eles já ouvem tanta coisa nas escolas, nas faculdades, não é? Então devemos ensinar os nossos filhos, não é? Porque o mundo está cercado de ideologias, filosofias aí que deturpam a palavra do Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que zelar pelos nossos filhos, pelas mentes deles, para que eles guardem a palavra do Senhor viva no coração deles. Devemos ensinar nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor e no caminho da sabedoria e pelo caminho da retidão. E Paulo fala, não é, para Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiro ensinamento, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Ele foi instruído desde pequeno, ele já sabia as sagradas letras. Glórias a Deus. Hoje vamos ensinar nossos filhos a ser influência, vamos pôr uma câmera lá, vamos filmar, e ele vai ter muitos seguidores, nós vamos ser ricos. Quantos anunciantes, quantos patrocinadores? Esse é o ensinamento hoje. Vamos ensinar nossos filhos a subir a rampa, a ser político, a ter poder nas mãos. E nossos filhos são nossos filhos, filhos do Pai Celestial. A mãe deles somos nós e a mãe igreja, a palavra do Senhor Jesus. A mãe deles nunca poderá ser a corrupção, nunca, e do Pai poder. Nós não podemos consagrar nossos filhos a Baal. Nossos filhos são consagrados ao Senhor Deus, Deus vivo, Senhor onipresente, onisciente, o Deus onipotente, o Senhor Deus que nos dá sabedoria, Ele que formou nossos filhos no nosso ventre. Temos que entregar eles, consagrar eles, levar eles no templo para adorar o Senhor Deus, ensinarmos a palavra do Senhor a tempo e fora do tempo, principalmente nesses dias que são maus, que a imoralidade, a corrupção tomou conta. Não tem mais nada de bom na nossa sociedade, não há coisa boa. Por esperança temos a igreja do Senhor Jesus, que precisa clamar dia e noite para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E Timóteo recebeu o conselho da avó e da mãe. Diz aqui: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo sabia muito bem a educação dele, educação moral, educação religiosa dele.
não é? E pedia para ele permanecer nisso que ele aprendeu em casa, da família, da mãe e da avó. Educação de berço, educação de peso, educação de valor, educação moral, educação ética, moral, a probidade pessoal, moral. Nós que temos que ensinar nossos filhos. Eles aprendem com quem? Conosco. Se nós não temos moral, não andamos, não temos os nossos caminhos pautados na palavra do Senhor, não andamos pelos preceitos retos do Senhor, não ouvimos as instruções e ensinamentos do Senhor, não temos moral dentro da nossa casa, como que nossos filhos, eles vão aprender com quem? A melhor pregação é a nossa vida pessoal, nosso testemunho pessoal. O Senhor nos deu autoridade sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Somos exemplo. A moral tem que vir de nós, pai e mãe. Porque recebemos as instruções primeiro. Devemos passar em todo o tempo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice saiba as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Olha, a sabedoria para alcançar a salvação de nossa alma. Que hoje, se ouve sabedoria, ouvimos isso de homens de Deus. Sim, tem que ser sábio, tem que estudar muito para entrar naquela faculdade renomada. Para fazer uma pós lá fora, um intercâmbio, ser sábio, para ter várias faculdades, aquele emprego naquela multinacional. Esse é o menino, esse é o jovem da igreja, está abençoado, próspero, tem tudo. Alguém pergunta para ele, ele conhece a Jesus? Ele está salvo? A salvação, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aqui, que desde a tua meninice saiba as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sagradas letras, palavra de Deus, palavra viva, santa e fiel, que fala, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Instrução e ensinamento. Os discípulos foram instruídos aí e pregar. Foram ensinados quanto a isso. Pregar toda criatura. Para que a palavra, sagradas letras, palavra viva, palavra de salvação, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor fala, aquele que perseverar até o fim neste caminho será salvo. Fé perseverante para a salvação. Não é para mim ter um cargo, carro, muitos bens e muitas riquezas, muito ouro, e a minha vida se perder porque eu me corrompi e a mãe sepultura me levar porque eu deixei de ouvir a instrução, os ensinamentos do Pai Celeste, da Mãe Igreja e dos meus pais e da minha mãe, que me aconselhavam dia e noite, que falava, no caminho da sabedoria te ensinei, por caminho de retidão te fiz andar. A mãe, a palavra de Deus, a palavra que eu recebi na casa do Senhor, que eu recebi pelos meus pais, pela minha avó, pelo meu avô, a palavra que eu recebi do homem de Deus quando me visitava e não quis atentar. Por isso que hoje eu estou aqui, neste lugar, cercado de pessoas ímpias, de homens violentos. É o preço. E ele continua, Paulo, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glórias a Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a escritura do Senhor Deus, Gênesis, Apocalipse, divinamente inspirada, porque contém o Espírito de Deus. A palavra do Senhor é uma palavra viva. É a única livro que a palavra viva do Senhor nosso Deus, que penetra na alma, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Palavra do Senhor Deus viva, que prospera quando é enviada. Ela não volta para o Senhor Deus vazia, prospera naquilo que foi enviada. Palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glórias a Deus. Ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. E quando o Senhor diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, o Senhor, Ele quer nos instruir nesse caminho, caminho da justiça. E para que possamos andar nesse caminho, instruídos e ensinados pelo Senhor Deus, que nos conduz a esse caminho, o caminho da sabedoria e o caminho da retidão, nós devemos acatar toda a palavra, todo ensinamento, toda instrução proveniente dele, do Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nosso Criador, o Senhor das nossas vidas, o que nos sustém com vida, o autor e mantenedor de nossa vida. Seja qual for a palavra, devemos acatar e receber, porque fala que ela é proveitosa. Ela é proveitosa para tudo, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Os ensinamentos do Senhor Deus, as instruções dele. Tudo se aproveita, toda a palavra do Senhor é proveitosa. Ela corrige, ela nos exorta. O quê? Ela nos exorta em justiça, para que andemos no caminho da sabedoria, nos caminhos da retidão. E é a palavra, essa palavra inspirada e proveitosa, ela contém vida. E uma das palavras que Salomão disse que o bom da sabedoria é que ela dá vida aos seus possuidores. Quem anda no caminho da sabedoria, pelos caminhos da retidão, porque ouviu as instruções e ensinamentos do Senhor, quando Ele orientou o caminho que devemos seguir, e andarmos nesse caminho sob as vistas dele, sob os conselhos dele, nós vamos ter vida. É o caminho de vida. Nesse caminho não existe morte. O caminho da sabedoria, o caminho da retidão. A sabedoria dá vida ao seu possuidor. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça quem? O homem de Deus, o homem que o Senhor escolheu, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É perfeição. Perfeição, o quesito aqui é perfeição, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a Bíblia já fala,
errais e não conhecer as Escrituras. Estamos errados quando não conhecemos as Escrituras. Se a palavra fala aqui, Paulo falando a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então entremos nessa palavra, tomamos posse e recebamos toda a Escritura do Senhor. Tanto quando ela está nos ensinando, quando ela está nos redarguindo, quando ela está nos corrigindo, porque ela nos instrui em justiça. Somos filhos de Deus Pai, Pai Celeste. Não somos bastardos. Precisamos da correção. A palavra do Senhor fala: o Pai corrige e castiga todo aquele que Ele ama. E queremos essa correção do Senhor, porque somos falhos. Se o Senhor não nos corrigir, nos instruir, nos ensinar o caminho, nós vamos desviar para o caminho torto, o caminho da esquerda, vamos voltar para trás, vamos tropeçar nesse caminho, vamos tomar atalhos, vamos seguir caminhos que a gente fala é direito, mas no final desse caminho são caminhos de morte. Como diz em Provérbio, há caminhos que para o homem parecem direito. Eu vou tomar esse caminho, o caminho da direita, é um caminho direito. Eu seguirei esse caminho. Parece que é direito, parece que é tudo certo, mas o final dele é caminho de morte. Nós não estamos vendo, não sabemos, mas quando o homem que ouve as instruções e ensinamento do Senhor e segue no caminho que o Senhor pediu para que ele andasse, no caminho da sabedoria e da retidão, as vistas do Senhor, os olhos do Senhor que contempla todos os moradores, que som do nosso coração, escolhe nosso pensamento, ele sabe que naquele caminho tem a morte. Então ele vai fazer com que nós retrocedemos desse caminho, voltemos. E não acharemos a morte. Não vamos tropeçar e cairmos atados nesse caminho. O Senhor pede olhar reto para frente e prosseguir nesse caminho. No caminho da sabedoria te ensinei, por caminhos de retidão te fiz andar, por elas andando não se estreitarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, ele deve se atentar para todo ensinamento do Senhor, toda a correção do Senhor, toda a demonstração, toda a exortação, sendo instruído em justiça, para que ele seja perfeito, o homem de Deus, perfeitamente instruído, porque quem nos chamou é perfeito, ele é santo, sabedoria é dele, tudo vem do Senhor, todo dom perfeito vem dele, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não é para que nós nos gloriemos em jactância e falamos: olha, eu sou doutor da igreja, eu sou escriba, eu sei tudo, eu sei todos os ensinamentos, eu sou doutor. Nenhum homem sabe como eu, nenhum homem tem a instrução que eu tenho. Eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho muitos muitos airados, muitos mestrados, muitos mestres ímpios, filósofos, muitos mestres mundanos, muitos mestres estudiosos que caem na bebida, nas drogas, muitos mestres, senhores pesquisadores que são dependentes químicos. Os meus mestres foram esses, dependentes químicos, esses que me instruíram. Ele tem várias graduações, a faculdade mais famosa, fez pós lá fora, as faculdades melhores dos Estados Unidos, mas ele é dependente químico. Ele não foi instruído em justiça, a se apartar do mal. Ele é um dependente, ele está fraco, está todo enfermo, cabeça, coração todo enfermo. Ele precisa daquela droga para ele ficar bom. E pasme, ele dá
aulas sobre o efeito dessa substância. Este é meu mestre que fala para mim, não tem problema você se viciar, porque você precisa disso para você ficar bem, para que você tenha mais fôlego e ânimo para você estudar. Esses são os conselhos, as instruções nas algumas faculdades. Legaliza tudo. Legaliza tudo. Tudo. Esse é o ensinamento, a instrução da cultura brasileira hoje. Não tem nenhum mal você ser um dependente. O nome já fala, você depende. Você viver nisso. Quanto estudo, quanto saber, quanta filosofia. E dá para imaginar, é insano uma pessoa que se diz, formou em medicina, é um advogado, estudou a lei, direito. Se eu estudo direito, eu tenho que andar direito, meu caminho tem que ser reto. Eu tenho que atentar para as leis, eu não posso cometer nenhum crime, eu não posso andar torto. O nome fala, ciência jurídica, direito. Como pode alguém estudar uma ciência dessa, ciências, a medicina, e ser dependente de substâncias, fazer uso de drogas ilícitas ou das listas, se deixar levar pela embriaguez? Pode um médico ser fumante, viciado, beber? Pode um homem de Deus ter prazer na bebida, no álcool, e subir no púlpito e pregar? Pode? Insano. Essa sabedoria, que sabedoria que é esta? O Senhor fala, instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando não se estreitarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. O ébrio tem os passos bem estreitos, tropeça, vive cambaleando. O dependente químico nem sabe naquilo que ele está vendo. Mas ele é doutor. Ele é doutor. Eis a glória dele. Ele é doutor. Mestrando, doutorando. Mas não instrui a ele mesmo a se apartar do vício da bebida e das drogas. Está morto nesses vícios. Médico, cura-te a ti mesmo. Ditado popular antigo. Ele não consegue se curar. Ele não quis receber a instrução, o ensinamento. Ele não quis seguir o caminho da vereda da justiça, o caminho da sabedoria. Ele não quis ouvir e entender as palavras da prudência. Ele não quis conhecer a sabedoria e a instrução, a verdadeira sabedoria. Ele não quis receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Essa sabedoria que dá aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Onde o sábio, ele cresce, ele ouve e cresce em sabedoria, e o instruído adquire sábios conselhos. Sabedoria para se manter nesse caminho e adquirir os sábios conselhos, prosseguindo nesse caminho. Sabedoria, prudência e bom siso, juízo para se apartar do mal, se apartar dos vícios, se apartar da bebida, juízo. O mal que se faz para si mesmo, o teu corpo, depósito celeiro de drogas, a tua boca, portal
de tudo que é mal. Portal da droga, o portal do álcool, é a tua boca. O teu viver é embriaguez total. Alma embriagada, alma destruída, alma combalida, porque não quis ouvir a instrução, o ensinamento e andar no caminho da sabedoria e da retidão. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Homens de Deus têm que ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A obra que o Senhor apartou, obras de justiça, obras de vida, e a obra do Senhor, para cumprir o ídolo do Senhor, ide e pregai a toda criatura, para pregar, anunciar a palavra do Senhor. O homem de Deus tem que ser perfeito e perfeitamente instruído nesta obra. Precisa descer à casa do oleiro. Ali sim, esse homem de Deus vai se tornar perfeito e será perfeitamente instruído para toda boa obra. O oleiro ensina, instrui, molda e faz com que ele siga no caminho que Deus determinou. O vaso obedece, o vaso instruído, ensinado, ele obedece e ele se torna perfeito para fazer a boa obra do Senhor. Boa obra, é uma obra boa, gloriosa, valorosa, é a obra do Senhor Deus, o Senhor da obra, o Senhor da seara. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glórias a Deus, glórias a Deus. E por fim, possamos pedir ao Senhor, homens e mulheres de Deus, que possamos pedir ao Senhor, com espírito voluntário, em adoração, em espírito e em verdade, pedirmos ao Senhor, guia-me, Senhor, pela vereda da justiça. Guia-me, Senhor Deus. Como o salmista pediu no Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Anelo, Senhor Deus, receber tua instrução e teus ensinamentos quanto ao caminho que devo seguir, sob a luz dos teus olhos, santos olhos. E na guia de seu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Guia-me na vereda da justiça, Senhor Deus. Quero receber a tua instrução, quero receber os teus ensinamentos. Me mostra o caminho que eu devo seguir, Senhor. Faz com que eu ande no caminho da sabedoria. Pelos caminhos da retidão eu posso andar, Senhor, contigo, na tua presença, em comunhão contigo, à luz dos teus olhos, Senhor, na guia do teu Espírito Santo. Guia-me na vereda da justiça. Ó Senhor, vem me dirigir nesse caminho, no caminho da vereda da justiça, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, vem me dirigir, Senhor, na vereda da justiça. Guia-me neste caminho, por amor do seu nome, em nome de Jesus, Senhor,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que o Senhor, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde neste caminho. E que Ele possa guiar-vos nos caminhos da sabedoria, nos caminhos da retidão, pela vereda da justiça. Que a paz do Senhor, Deus, esteja em vossos lares e em vossos corações. Senhor.